Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizerdes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderam também ele: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que vos fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pode se sentar, amado filho, amada filha. Você aqui, você em casa, hoje, último dia do nosso cerco de Jericó, pelas famílias. Nós estamos na missa pelas famílias, não é? E estamos rezando pela libertação das nossas famílias, pela restauração das nossas famílias, na certeza de que Deus tem o melhor para nós e que Ele pode mudar todas as coisas. Eu disse no início, você aqui, você em casa, e repito, a gente precisa aprender a confiar no poder da oração. E veja bem, aprender a ser constante na oração, né? Eu penso que essas dinâmicas nos ajudam tanto, não é verdade? Um cerco de Jericó, porque são 7 semanas, você vai... Desde o começo eu tenho incentivado, né? Você sabe que a função do padre, do professor, da mãe é repetir, né? A gente posta, que eu estou fazendo as lives todas as noites aqui nesse tempo de quaresma, né? Uma dinâmica forte de oração, e eu faço a postagem assim: hoje, às 21 horas, vai ter live no meu canal, o link está na descrição. Primeiro comentário: padre, vai ter live hoje?
Segundo, padre, cadê o link? Terceiro comentário, padre, e a live? Eu só respondo assim, por gentileza, leia o que está escrito, escuta o que eu estou falando no vídeo. Mas a gente não escuta, mas isso, duro que isso é sintomático, isso mostra como a gente se relaciona, né? Essa missa aqui, ó, eu coloco, hoje, 15h30, na Santa Canção Nova, eu vou presidir a missa. Primeiro comentário, vai ter missa hoje, padre? Onde foi que eu errei, né? Eu fico me perguntando. É assim que a mãe se sente, a hora que ela repete 15 vezes para o filho, né? Filho adolescente, não é mãe, pai. Parece que não entra na cabeça, né? Mas, por que a gente faz na Canção Nova essas dinâmicas de oração? Como o Cerco de Jericó, como a live toda noite na Quaresma. Porque isso nos ajuda a ser constante na oração. Porque, filho, filha, veja bem, você não vai alcançar graças de Deus rezando um dia. Somente. Você não vai alcançar a restauração para a sua família, a libertação dos seus vícios, a cura, a graça que você precisa, se você só vir na Canção Nova uma segunda-feira no ano e continuar vivendo como um pagão. E não rezar, e não colocar Deus em primeiro lugar, e não visitar o Santíssimo. Gente, eu acho que não, tenho certeza, nós ainda desconhecemos na igreja, muitos de nós na igreja católica, desconhecemos o poder da oração. Ou nós achamos que Jesus estava brincando quando ele falou o que ele falou. Está escrito no Evangelho de João, eu acho fantástica essa citação. Jesus disse, em João 16, olha, peçam ao Pai em meu nome o que vocês precisam. Peçam porque o Pai quer dar. Peçam para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quanta gente me fala, eu não sou feliz, padre, eu não tenho uma alegria completa. Você não entendeu, Jesus está falando, peça o que você precisa, eu vou te dar e você vai ter a minha alegria em você e a sua alegria vai ser completa. Mas pedir, filho, filha, pressupõe uma atitude, é um verbo, é uma oração, é a vida de oração. Você precisa rezar e ser constante na oração. Eu dei o exemplo do emagrecimento, né? Quanta gente, eu fico admirado. Eu acho que a primeira semana de janeiro é a semana dos hipócritas, né? Primeira semana a pessoa fala, esse ano é o ano, padre, eu vou perder 15 quilos. Só perdeu para fora da calça, né? Os pneus lá. Todo mundo na primeira semana de janeiro faz propósito, né? Esse ano eu vou fazer academia 8 dias por semana. Só tem 7, né? Dias na semana. Mas é aquela coisa hiperbólica, aquela coisa enorme. Em vez de fazer uma coisa mais modesta, né? Cuidado na hora de você colocar meta, porque tem gente que coloca meta que não vai conseguir cumprir. O pior inimigo do bom é o ótimo, né? Faça o bom se você não consegue fazer o ótimo. Daí um dia você vai fazer o ótimo. Mas a gente tem a mania de nos primeiros dias do ano fazer aqueles propósitos, eu vou emagrecer, depois está comendo igual um boi, né? Eu vou fazer academia, depois se torna membro benfeitor, né? Paga e não vai. Quanta gente assim, e também na vida espiritual. Sabe por que a tua vida não está melhor ainda em muitas áreas? Porque você não está rezando como devia. Porque Jesus não mente. Se Ele falou que se nós pedíssemos e rezássemos, a alegria plena dele estaria em nós, Ele não mente. Eu posso mentir, você pode mentir, um político pode mentir, um homem, uma mulher podem mentir, Jesus não. É preciso pedir mais, presta atenção. Nós estamos num cerco de Jericó. É preciso rezar com constância, gente. Constância significa constância. O ato de ser gradativo, paulatino no que você faz. Que nem, nós estamos acabando o cerco de Jericó. Então agora eu posso deixar de rezar para a minha família, né, padre? Acabou o cerco de Jericó. Não. Agora você precisa pegar o hábito do cerco de Jericó e continuar rezando pela sua família. Por exemplo, você que está participando do cerco. Desde o início eu postei a oração e falei, é para você fazer todos os dias para a sua família. Tem gente que só faz na segunda, e quando faz? Né? Depois fala, eu não sei porque a bênção não chega porque você não reza. Porque você não busca o jeito que você devia. Quando você busca a Deus com força, com sinceridade, com desejo, gente, Ele sempre corresponde e responde ao que você está pedindo, ao seu clamor. Ele mostra o que você precisa ver e não enxerga. Sabe? Então faço essa introdução só para dizer do poder da constância na oração. Sejamos constantes na oração. Mas enfim, eu não posso deixar de falar do Evangelho. Tanto o Evangelho como a primeira leitura são grandes, então eu faço a opção de me deter um pouco mais no Evangelho. O Evangelho fala sobre o quê? Sobre o que o Evangelho falou?
Fala? Jogo do Corinthians? Claro que não, o Evangelho não fala dessas coisas, né? Desses times, brincadeiras, corintiano, não fique bravo. Tem um amigo corintiano que fala, padre, toda missa você tira sarro da gente, né? Brinca com a gente. Eu gosto muito dos corintianos, brincadeira. Mas enfim, do que o Evangelho falou? Continua, vai. Quem está em casa não está ouvindo, mas eu vou falando. Tá bom, continua. O que mais que o Evangelho falou? Se colocar no lugar do próximo, misericórdia, o que mais? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, caridade. Quem está em casa não ouviu, mas eu estou dizendo. Que bom, obrigado, que vocês estão atentos e estão participando. Mas veja bem, gente, em poucas partes no Evangelho, Jesus foi tão claro, veja bem, acerca do que a gente tem que fazer para ir para o céu e o que a gente não tem que fazer para ir para o inferno e não ir para o céu. Jesus foi claríssimo. Veja bem, eu sei que hoje em dia tem muita gente que tem assim um ranço, quando fala de dimensão social, quando fala de caridade, por causa de muitas vezes, né, os processos ideológicos que vêm por trás dessas palavras, né? Ação social, caridade. Mas veja bem, a gente não pode jogar com a água suja o bebê que nela tomou banho, a criança que nela tomou banho. Temos discernimento. Não existe cristianismo sem caridade. Você sabe que muito católico até reza muito, ama a liturgia, vive a moral, mas desconhece aquilo que é importantíssimo, que é chamado doutrina social da igreja, DSI. Com documentos lindos, o Papa Leão XIII, no final do século XIX, com a Rerum Novarum, um documento da igreja lindo, hiper aconselho você ler, falando sobre a dignidade do ser humano no trabalho, a proteção do ser humano que trabalha. Naquela época não tinham leis trabalhistas, não tinha proteção nenhuma. Depois a igreja foi sempre os papas renovando encíclicas, comemorando a primeira que foi a Rerum Novarum, né? 50º Annum, que é 50 anos depois da Rerum Novarum, 100º Annum, que era depois, 100 anos depois dessa primeira encíclica. Então a igreja pensa na dimensão social e nós temos que pensar. Porque, gente, o Evangelho é muito concreto. Porque o que Jesus está falando nesse Evangelho? Está falando o seguinte, que você não... Que Jesus não está falando que ele ajuda os pobres, que a gente só deve ajudar os pobres, os desfavorecidos. Não, não. Ele está falando que Ele está no pobre e no desfavorecido. E o que você não fez ou fez para aquele pobre, você fez para ele. É palavra de Deus, eu não posso mudar esse Evangelho. Eu não posso ficar com um discurso somente, me perdoe, espiritual e não encarnar nessa dimensão. Jesus está falando, olha, assim como você me toca na Eucaristia e na palavra, você me toca no pobre. Ele falou, no desfavorecido, porque é em mim, sou eu que estou ali. Claro, a gente vai adorar o pobre, não. O pobre não é o fim, né? A gente ama o pobre por Jesus. Jesus é o centro, a gente adora Jesus e um fim que é amar Jesus me leva ao meio para amar Jesus, que é amar o pobre, amar o fraco, amar o fracassado desse mundo. Porque veja bem, a intenção é amar Deus. A intenção é amar Deus. Só que a execução se dá através da pessoa que está do meu lado, sobretudo os que estão mais fracos e que estão sofrendo. Jesus falou, gente, de coisas muito concretas. Muito concretas. Veja bem, visitar um doente. Quem aqui já visitou um doente? Levanta a mão. Pode levantar. Jesus falou para acolher os peregrinos. Você já ouviu falar das obras de misericórdia corporais e espirituais da igreja? Fantástica. Por exemplo, obra de misericórdia, o catecismo ensina sobre isso. Obra de misericórdia corporal. Você enterrar um morto é uma obra de misericórdia. Você visitar um doente, você visitar um preso, você dar comida a quem tem fome. As obras de misericórdia nasceram no Evangelho de hoje. Você dá bebida a quem tem sede. Você dá roupa a quem está nu, né? Nesse carnaval. Nossa, tinha tanta gente que precisava de doação de roupa, né, gente? Mas não é disso que Jesus está falando. Eu ligava o canal, de repente, fecha, muda o canal. Meu Deus do céu. Você falou, isso é um canal adulto? Não, é aquela rede aí famosa do Brasil que está mostrando o carnaval, né? Adulto, você está entendendo, né? O que eu quero dizer com isso. Mas enfim, as obras de misericórdia são importantes, corporais. Esses dias uma pessoa me disse assim, padre, eu não vou visitar doente, nem vou ao velório, porque eu não gosto, eu não me sinto bem. Aí eu olhei para ela e falei, eu amo velório, sabe? Eu trocaria uma férias em Bahamas para ir num velório. Daí depois ela entendeu que eu estava sendo irônico e falei, minha filha,
Eu vou no velório por causa de Jesus. Você acha, quem que ama velório, gente? Quem que ama velório? Me diga aqui. Você viu alguém chegando, fazendo uma live, olha, estamos aqui no velório, olha só, a minha avó ali. Pô, pelo amor de Deus, ninguém ama velório, ninguém gosta de visitar doente. Você vai por amor a Deus, você vai por amor à pessoa. Agora tem gente, me perdoa, que é tão egoísta, tão centrado em si, tão centrado na busca do prazer, que não consegue ver nada além do próprio umbigo. Eu não gosto de velório. Eu amo, é minha programação preferida de férias. Eu não gosto de velório, eu não gosto de visitar quem está morrendo, mas eu vou, quantas vezes for preciso, por Jesus. Por Jesus, é isso que é viver esse evangelho. Como eu disse, o pobre não é um fim, a igreja não é uma ONG, a igreja é o sacramento da salvação para esse mundo, o corpo místico de Cristo. Mas como nós vemos nos pobres, Cristo, nós os amamos, nós fazemos as obras de misericórdia. Por quê? Porque Jesus está ali. Jesus está escondido nos que sofrem. O Evangelho está dizendo, gente, essas situações que o Evangelho traz, são situações de fracasso, são situações de pessoas fracassadas, humanamente falando, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que estão presas. Mas veja bem, Jesus está falando, se você fez algo por essa pessoa, por mim, que estou escondido nessa pessoa, no dia do juízo você vai para o céu. Se você não fez, no dia do juízo você não vai para o céu. O que Jesus está dizendo? É aquilo que São João da Cruz dizia: no alvorecer da vida seremos julgados pelo amor. Ou seja, o amor vai distinguir quem é cordeiro, quem é ovelha e quem é cabrito. Jesus disse, no último dia o juiz vai vir, vai ter um julgamento, e vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas vão para o céu, para a alegria eterna, e os cabritos vão para o fogo eterno. Por quê? Porque não amaram quem precisa. E veja bem, não existe santidade sem caridade, gente. E chega uma hora que ou você é caridoso ou você não é. Tem gente que é cheio de questionamento, cheio de critério. Olha, eu entendo, a gente tem que ter critério. Gente, mas um drogado também come. Mendigo também come. Eu estou aqui com os meus critérios, que no fundo é preguiça de colocar a mão no bolso, às vezes é falta de disposição de ajudar. Chega uma hora que ou você ajuda ou você não ajuda. Jesus está falando aqui de pessoas que se você não der o que comer para ela, ela não vai ter o que comer. Que você não der roupa, ela não vai ter o que vestir. Se você não ajudar, ela vai morrer. Então chega uma hora que a gente tem que deixar de lado o nojinho, sabe? O preconceitozinho, o questionamentozinho, e simplesmente amar, simplesmente fazer o bem. Sobretudo na quaresma, gente. Qual é a tríplice dimensão que a gente é chamado pela igreja a viver na quaresma? A oração, a penitência e a caridade. É um banco de 3 pés, não existe banco de um pé só. Você está rezando, que bom, amando a liturgia, maravilhoso, fazendo jejum, maravilhoso, mas você tem que fazer caridade. Por exemplo, tomara que todos nós estejamos jejuando aqui. Olha para a cara do seu lado, ele tem cara de... Olha para a pessoa que está do seu lado, tem cara de quem jejua, sim ou não? Quem aqui está fazendo jejum na quaresma? Levanta a mão, não filma não, que eu não quero que ninguém fique com vergonha. Nossa, acho que uns 7. Uma igreja cheia assim, 7. Faz jejum na quaresma, sexta-feira, importante. Você não sabe como fazer jejum? Nunca ninguém me falou. Gente, deve ter 1.329.000 vídeos na internet ensinando como fazer jejum. Eu mesmo tenho um lá no meu canal, que eu fiz a partir do livro do Padre Jonas Abib, que é fantástico, chamado Práticas de Jejum. Peguei o livro do padre e simplesmente falei o livro do padre. Os créditos são dele, não são meus. Tem muitas formas de fazer jejum, todo mundo pode. Tem o jejum total, que é mais difícil. Tem o jejum da igreja, que é só substituir uma das refeições. Até uma mulher grávida pode fazer. Claro, não é para se expor negativamente e ficar sem comer uma lactante. Não é isso que eu estou dizendo, nenhum idoso. Mas tem formas de fazer. É preciso se penitenciar. Mas tirando, o meu foco não é esse. O jejum é importante, a oração é importante, mas o foco de hoje é a caridade. Caridade, gente, é viver o desapego. Quantas pessoas têm 12 pares de sapatos? Quantos dias tem na semana? 7. Você consegue usar todos esses pares de sapato, filho? Existia um santo que dizia que o que você tem no seu armário sobrando não é seu, é dos pobres. E Deus vai pedir conta disso para você no dia do seu juízo. Quantas calças que você tem lá?
Ah, é que um dia tem gente que é acumulador compulsivo. Nesse dia eu fui numa casa de uma pessoa acumuladora compulsiva. Ela tinha tanta coisa num quarto, uma bagunça lá. Aí eu olhei para ela, o que você vai fazer com isso aqui? Ai, padre, um dia a gente precisa. Era uma coisa, sabe, essas coisas que se tornam obsoletas, que há 30 anos atrás se usava e hoje não tem mais nem como usar. Tem coisas assim, né? Que nem os mais jovens não acreditam que isso é possível. Mas o tio padre já teve um celular que era do tamanho de um tijolo, né? Inclusive você pode ver que eu ando meio torto, é por causa do celular, assim, na época, né? Brincadeira. Mas adianta você guardar um celular desse para hoje? Chega aqui os jovens com o seu smartphone, aquela coisa. Celular, vai ter celular. Nossa, o celular faz de tudo. Que o dia o celular vai comer por você, né? Tudo. Mas adianta você guardar, eu estou fazendo uma brincadeira, óbvio, você está entendendo? Uma tecnologia, uma coisa que está obsoleta, não serve mais. Mas a gente vai guardando. Quaresma é tempo de desapego. Abre lá o seu armário, veja o que está sobrando lá. E doa para os pobres. Roupa, doa para os pobres. Comida. Você que faz jejum, o ideal, filho, filha, é você pegar o dinheiro que você ia gastar com aquele almoço e doar para um pobre, a comida e doar para um pobre. Caridade. A Igreja Católica não vive sem caridade. Mas, mais uma vez eu digo, é por Jesus. A caridade, o pobre, não é um fim, ele é um meio. Agora eu vou dizer para você, aproveite todas as oportunidades que você tiver para fazer o bem. Todas. Se você pode ajudar uma pessoa, ajude. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, muito. Eu já falei no meu programa várias vezes no Pra Ser Feliz, nas terças à noite pela Canção Nova. Certa vez eu conheci uma mulher, olha só gente, que coisa maravilhosa. Uma senhora que era médica, uma médica muito competente lá em São Paulo, o padre morou muito tempo lá na capital paulista, e ela era um pouco mais velha, mas sabe aquelas cardiologistas de mão cheia, que tinha vivido muita coisa, lecionado, e os filhos já todos criados, uns moravam fora do país, ela meia sozinha. E ela tinha uma mulher que trabalhava na casa dela, uma diarista, né? Muitos anos já com ela. E a filha dessa diarista de vez em quando ia na casa. E ficava ali brincando enquanto a mãe estava limpando. E a médica, muito simpática, pegou amizade com a menina. E a menina sempre falava assim, com 11 anos, eu queria ser que nem a senhora. Com 15 anos, eu queria ser que nem a senhora. Com 18 anos, eu ainda quero ser como a senhora, eu quero ser médica. Sabe o que a médica fez? Tá bom, você quer? Então estuda que eu vou pagar a sua faculdade. A médica pagou a faculdade inteira, pagou a residência inteira, e a menina hoje é uma médica espetacular, uma menina que morava na favela, por causa dessa senhora que soube ser generosa. Ela ficou pobre por causa disso? Não, pelo contrário, quando você faz a generosidade, quando você ajuda alguém com o coração sincero, aquilo que você perde, que você gasta, Deus te dá 7 vezes mais lá na frente. 7 vezes mais, sabe? Então Jesus está falando hoje, é preciso amar o irmão, amar o que está em dificuldade, visitar os presos, mas, entenda bem, nós estamos na missa da família, e eu não posso deixar de puxar aqui para o lado mais difícil. Você sabe que às vezes até amar o pobre, comprar uma marmitex, até é mais fácil, né? Mas quando se trata de amar o pobre do seu marido, aquele barrigudo, aliás, aquele abençoado, escapou. Quando se trata de amar a sua esposa, que parece uma onça, prenha, acorda brava. Quando se trata de amar a sogrinha, amada, linda, a maior caridade que Deus quer que a gente exerça é dentro de casa. Porque veja bem, é desafiante amar o pobre que está fora? Mas não é tão desafiante como amar o pobre que está dentro da nossa família. E pobre aqui eu estou dizendo, talvez não seja pobre financeiramente falando, né, na sua condição sociocultural, talvez seja uma pessoa até com condição financeira, inteligente, mas que é pobre. Por quê? Porque não conhece Deus, não leva a sério a religião, é pobre porque é egoísta demais, é pobre porque só pensa em si, ou porque é fechado às coisas eternas. Quantas pessoas pobres assim não tem dentro da sua casa? Deus quer que você ame esses primeiros pobres, porque veja bem, Deus vai pedir conta do que nós fizemos com os pobres e desfavorecidos? Vai, mas Ele primeiro vai pedir conta para você. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Levanta com coragem, tem gente que está meio arrependido, parece? Isso, levanta essa mão, você marido aí que levantar direito vai levar uma na costela da sua esposa, hein? Veja bem,
você que é casado, sabe a primeira coisa que Jesus vai perguntar para você quando você morrer? Ele é o juiz, vai ter o julgamento. Sabe qual é a primeira coisa? Como você cuidou daquela pérola que eu te confiei? Ele vai perguntar para você. Talvez você fale assim, pérola, Jesus, aquilo lá está mais para uma... parece um pedaço de barro. Mas é. Sua primeira missão, você que é casado, é cuidar da sua esposa, do seu esposo, é dar a vida por essa pessoa, é levá-lo para o céu, levá-la para o céu, é santificá-lo. Sabe? O que está escrito na carta de São Paulo aos Efésios? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, dando a vida, morrendo. Dê a vida pela sua esposa, e mulher, dê a vida pelo seu esposo. Dá a vida. Jesus vai pedir conta para você. Como é que você cuidou da sua esposa? Depois, como é que você cuidou dos seus filhos? É a primeira coisa que ele vai te perguntar. É a primeira coisa. Então, o Senhor nos pede para exercer essa caridade dentro de casa. E veja bem, muitas vezes é caridade mesmo. O teu marido está tão chato que você não tem nem vontade de conversar com ele. Está sempre chapando o coco, bebendo, com aquele bafo de onça, tadinha da onça, né? Primeira pergunta que você faz para o seu marido de manhã: quanto tempo, meu amor? Há quanto tempo o quê? Você não escova o dente, né? Difícil, às vezes é caridade, eu estou brincando, mas é verdade, às vezes é caridade. É caridade com aquela pessoa que mora com você, que você é chata, que não se cuida, aquele seu irmão que só implica com você, teu pai na bebida. Ai, padre, eu tenho o direito de não gostar. Você tem o direito de não gostar, mas você tem o dever de amar. Então, fica elas por elas, né? Eu sei, não estou dizendo que o errado que o seu pai fez é certo, que o errado que o seu avô fez é certo. Não, o errado é errado. Mas Jesus nos pede o amor às pessoas mais difíceis. Você sabe que nem é bom falar difíceis, mas às pessoas mais desafiantes, né? O amor às pessoas mais desafiantes. Talvez na sua casa tenha um monte de gente desafiante. O seu filho, o seu marido, a sua sogra. Mas é aí que Jesus quer que você ame. Mas como, padre? Jesus já falou no Evangelho. Como você faz para amar uma pessoa difícil, desafiante? Jesus já matou a charada no Evangelho. É só ver Jesus nessa pessoa. O que Jesus disse? Foi a mim que você fez. Quando você amou, foi a mim que você fez. Quando você não amou, foi a mim que você fez. Você sabe que algumas das pessoas que estavam ali naquele julgamento, a impressão que dá é que eles falaram assim: ah, Jesus, nós não sabíamos que era você. Se nós soubéssemos, nós tínhamos te dado comida. Não, mas Jesus está escondido. Escondido nos pobres dentro da nossa família. Os pobres de fé, os pobres de espiritualidade, os pobres de Deus. Quer pobreza maior do que não ter fé? Quer pobreza maior do que ser materialista, apegado às coisas? Quer pobreza maior do que não ter esperança, caridade, amor? Talvez exista uma pessoa na sua casa, como eu disse, com a qual você precisa simplesmente exercer a misericórdia. É o seu pai que hoje, o nível que ele está, não é nem mais que ele bebe, ele já é um doente, ele é um alcoólatra doente. Então, ou você ama, ou você só briga. Talvez ele está na fase terminal, no final da vida dele. Estou falando que ele está certo, ele não está. Mas você não tem o direito de não honrar o seu pai e a sua mãe, porque eles te dão trabalho de alguma forma. É bíblico honrar o pai e a mãe. Honra teu pai e tua mãe para que você seja feliz e tenha uma vida longa sobre a terra. Efésios capítulo 6. Se você não honra o seu pai e sua mãe, você não vai ser feliz e não vai ter uma longa vida sobre a terra. Longa vida sobre a terra, desculpa. É difícil, é desafiante, gente, mas amar dói. Sabe por que para nós é tão difícil amar hoje em dia, gente? Porque nós somos a sociedade viciada no conforto. A gente quer tudo fácil, tudo delivery. A gente tem se paganizado, a gente está cada vez mais egoísta. Por isso que a gente não quer amar ninguém, a gente só olha para o nosso umbigo. Tem que ser do jeito que eu quero, então eu não quero ouvir mais minha avó idosa, eu quero só ficar na frente da televisão vendo série. Eu não quero mais conversar com meu marido ou com meu pai que dá trabalho, eu quero ficar só na rede social. Por quê? Porque é mais fácil, me dá prazer e eu esqueço dos meus problemas. Mas esse é o caminho da perdição. Você que é cristão, não viva como pagão. O cristão que não ama não é cristão. Como eu disse, tem gente que tem uma birra com esse discurso, mas não dá para tirar do evangelho e guardar só o que a gente gosta de ouvir.
Deus te chama a amar na sua casa o Jesus que está escondido em cada pessoa lá. É desafiante, mas Ele está lá. Tem certeza, Padre? Tem, olha melhor que você vai ver. Talvez você não vai ver, mas creia, né? Na minha irmã, Padre, Jesus está em todas as pessoas que Ele colocou no seu caminho. Amém? Vamos ficar em pé. O Padre vai fazer agora a oração do cerco de Jericó, que eu tenho falado toda segunda-feira, que é para a gente rezar todos os dias dessas 7 semanas. Quem rezou vai colher os frutos, quem não rezou não vai colher os frutos espirituais. De toda a dinâmica, claro, né? Do cerco de Jericó pelas famílias. O Padre vem aqui diante agora da imagem da Sagrada Família, e eu vou rezar essa oração, que está também na internet, nas redes sociais do Padre já. Coloca a mão no teu coração, filho, filha. Coloca a mão no teu coração e pensa nas pessoas da sua casa que precisam ser atingidas por Jesus, que precisam ser curadas pelo Senhor, libertas, salvas. Eu vou ministrar essa oração. Você que tem vai rezar junto, você que não tem vai trazer essas pessoas no seu coração nesse momento. E mesmo você rezando, traga no seu coração cada uma dessas pessoas. Senhor Jesus, Tu estás no meio de nós. Pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio com a Tua misericórdia e libertação. Senhor, intervém na situação de nossa família e liberta-nos de todo mal. Desculpa, o Padre pegou a oração errada aqui, só um minuto. Tem outra oração colocada aqui. Vamos lá. Senhor Jesus, Tu me conheces e conheces a realidade da minha família. Sabes o quanto precisamos de Tua bênção e da ação de Tua misericórdia. Eu confio em Ti e hoje invoco o Teu nome sobre todas as pessoas e situações da minha família. Restaura a minha casa, Senhor. Realiza uma obra de profunda cura, libertação e restauração na minha vida e na vida dos meus. Liberta a minha família de toda maldição, derrota e julgo hereditário que pese sobre nós. Desfaz, Jesus, em Teu nome, todo laço e consagração ao mal que porventura nos amarre. Lava-nos com Teu sangue e liberta-nos de todos os vícios e contaminações espirituais. Cura as feridas no coração e na alma dos meus. Tapa as brechas em minha família, Senhor. Liberta meus familiares de todo ódio, ressentimento e divisão. E faça Teu perdão acontecer em nossa vida. Liberta o meu lar de todo desamor, Senhor. E faça a Tua vitória acontecer em todas as áreas de nossa história. Abençoa profundamente todos os meus familiares, antepassados e descendentes. Eu declaro que Tu és, Jesus, o único Senhor de minha família e de todos os nossos bens. Eu consagro toda a minha família a Ti, Jesus, e a Ti, Virgem Maria. Que nós sejamos sempre guardados e protegidos por Vós. Em Ti, Jesus, estará sempre nossa força e vitória. Contigo queremos viver e amparados por Ti queremos sempre lutar contra o pecado e contra o mal, hoje e sempre. Amém. Jesus, Maria e José. Nossa família, Vós é. Mais forte, Jesus, Maria e José. Nossa família, Vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família, Vossa é. Erga os seus braços agora, amado filho, amada filha. Existem muralhas que ainda precisam cair na tua vida e na vida dos teus. Então reza agora com autoridade, reza agora com disposição, reza agora com fé, reza agora com coragem. Repita depois do Padre: Jesus, Jesus, a Ti eu consagro a minha família. a Ti eu consagro a minha família. Derruba agora, Senhor, Derruba agora, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, pelo poder do Teu santo nome, todas as muralhas todas as muralhas que se levantam contra a minha família, que se levantam contra a minha família, as muralhas do pecado, as muralhas do pecado, da impureza, da impureza, da mentira, da mentira, do adultério, do adultério,
do vício, da divisão. divisão. Derruba, Senhor, as muralhas Derruba, Senhor, as muralhas na minha casa, na minha casa, na vida dos na meus. vida dos meus. Eu te entrego agora, Senhor, Eu te entrego agora, Senhor, aqueles na minha família aqueles da minha família que não te reconhecem como Deus, que não te reconhecem como Deus, que não te reconhecem como Senhor. que não te reconhecem como Senhor. Liberta-os agora, Liberta-os agora. cura-os agora, Jesus. Cura-os agora, Jesus. Derrama o teu Espírito Santo Derrama o teu Espírito Santo sobre toda a minha família, sobre toda a minha família, libertando-nos da maldição, libertando-nos da maldição, dos julgos, do jugo, de todo o mal de todo o mal que pese sobre nós. que pese sobre nós. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, sobre mim e minha família. sobre mim e a minha família. Batiza-nos agora. Batiza-nos agora. E com seus braços erguidos, filho, filha, vamos cantar na presença de Deus com disposição, com coragem. O Senhor está aqui, Ele está trabalhando na tua vida, na vida da tua família. Invocamos Teu nome cante. o teu nome, invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença, cante. Invocamos a tua presença No meio de nós. no meio de nós. Canta forte, filho, filha, invocamos o teu nome. Invocamos O teu nome cante. o teu nome. Invocamos o teu poder. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos Invoca o nome do Senhor na a tua família. tua presença. Ele pode fazer o que é possível para você, filho, no meio filha. de nós. Erga os braços bem alto e canta. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, o teu poder. Força. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar. O teu grande amor. O teu grande amor. Que tudo pode curar. Que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder. Com prodígios, milagres, sinais. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar. Manifesta, Senhor, nesse lugar. teu grande amor. O teu grande amor, que tudo pode curar. Muitas muralhas já estão caindo na vida, nas famílias de muitas pessoas nesse momento. Pessoas que estavam desanimadas de lutar pelas famílias estão sendo reanimadas pelo Senhor agora, levantadas da prostração. Obrigado, Deus. O Senhor ama as nossas famílias e não desiste delas. Obrigado. Vamos aplaudir o Senhor, amado filho, amada filha, que nos reúne aqui. Pode ser mais forte, que já está trabalhando na realidade da nossa família e da nossa casa. Nós cremos e proclamamos: Jesus é vencedor nas nossas famílias. Amém?